just like me. What have I done? And who have I become? I saw the devil today, and he looked a lot like me. I looked away, I turned away, arms wide open, I stand up. Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área, e hoje nós vamos falar da atmosfera. Sim, essa camada gasosa que envolve o planeta Terra e é uma das esferas terrestres. Pois bem, nós temos a atmosfera, que é essa camada gasosa do planeta, a litosfera, que é a camada rochosa do planeta Terra, a qual nós estudamos na aula passada, a hidrosfera, a camada líquida do planeta, a qual nós vamos estudar futuramente, e a junção dessas três formam a vida conhecida no planeta Terra, a biosfera. Muito bem, então hoje nós vamos falar dessa camada gasosa do planeta que é muito importante. Hoje nós vamos falar da atmosfera terrestre. Então, essa camada de gases, ela possui uma espessura. Bem, qual é o tamanho da atmosfera? A atmosfera terrestre, ela atinge 1000 quilômetros de altitude. Então, até 1000 quilômetros de altitude, o planeta Terra influencia nessa composição de gases. Apesar que mais de 90% de todos os gases existentes na Terra estão numa camada até 30 quilômetros. É essa camada que é a mais importante para nós. Não que as outras não sejam, não que as outras não influenciam também nessa composição do planeta Terra. Mas esses 30 quilômetros mais próximos do planeta, a qual os fenômenos que influenciam na nossa vida serão mais efetivos. Muito bem? Então, qual é a composição dessa atmosfera? Basicamente formado de dois gases, o nitrogênio, em sua grande maioria, 69%, 70% da atmosfera é formada de nitrogênio, 29% é formado por oxigênio. Então esse ar que respiramos, esse oxigênio que precisamos, é uma parte pequena da atmosfera. E esses outros 1%, menos de 1%, são os outros gases conhecidos. Então percebam que existe uma grande quantidade de gases na atmosfera, mas a maioria desses gases são nitrogênio e oxigênio. Muito bem, então esses 1000 quilômetros da atmosfera são divididos em camadas. Vamos entender cada uma delas, quais são as camadas da atmosfera. Nesses 30 quilômetros aqui primeiros, nós chamamos de troposfera. Essa camada mais próximas do chão, vai 15, 20 quilômetros, 30, dependendo a localidade, dependendo, mais próximo dos polos é menor, mais longe dos polos é maior. Mas o que nos interessa aqui é que é na troposfera onde vão acontecer esses fenômenos que nós vamos ser influenciados, a chuva, essa troca de calor do planeta Terra, os ventos, etc. Então, é nessa camada que acontece toda a magia. Subindo um pouquinho, nós temos a tropopausa. Só lembrando vocês, que nessa camada também, fazendo um parêntese, quanto mais a gente sobe, mais frio é. Mais ou menos a cada 1000 metros, 6 graus cai. Por quê? Por que a altitude ela vai influenciar na temperatura? Aqui já fica uma pergunta para vocês. Por que quanto mais alto eu subo, mais frio é? Já respondemos isso aqui. Então nós temos aí, entre a troposfera e a estratosfera, que é a próxima camada, a tropopausa, onde há um equilíbrio dessa temperatura, de pressão, etc. Subindo mais um pouquinho, nós temos a estratosfera, onde a sua principal característica é conter o ozônio do planeta Terra, entre outras tantas características, mas é na estratosfera onde possui o ozônio.
esse gás importante, tão polêmico, que serve como filtro, né, dos raios ultravioletas, etc. Na outra camada superior nós temos a mesosfera, que é considerada a camada com uma menor pressão e também uma temperatura muito baixa. Subindo um pouquinho mais, a ionosfera, a camada de íons do planeta. Essa camada é importante, é interessante porque é nela onde as ondas iônicas vão percorrer, né, as ondas de celular, de TV. É mais fácil percorrer ali. E quase saindo, né, da camada atmosférica do planeta, nós temos a exosfera, que é aquela camada de fora, né, quase saindo, que se mistura com o espaço. Então, essas camadas que nos compõem. Só lembrando vocês, de novo, que a que nós vamos mais estudar é essa mais próxima do solo, que chama-se troposfera. Muito bem? Quais são as funções da atmosfera? Para que serve isso aqui, né? Primeiro, nós temos ela como um filtro. Os raios solares, eles possuem, né, vários tipos de características. E algumas dessas características desses raios são nocivas ao ser humano. Se o ser humano for exposto em grande quantidade desses raios, acaba prejudicando. Então a atmosfera filtra esses raios, né, os ultravioletas, raios gama, uma infinidade de raios que chegam até nós aqui na troposfera de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, uma das funções é filtro. Uma outra função é a conservação. Isso é muito importante. A conservação do calor. Uma dúvida. Como que vocês acham que esse calor, né, que nós recebemos do Sol, ele fica contido no planeta Terra? Quando nós falamos de temperatura, nós estamos falando de temperatura de algo. Hoje está, deixa eu ver aqui, olha no meu termômetro, eu estou gravando aqui fora, 15 graus. Aqui na minha casa está fazendo 15 graus. O que é isso? Está fazendo 15 graus a temperatura do ar. E o que faz variar nessa temperatura é a quantidade de calor que essa atmosfera consegue absorver. Então, os raios solares, eles ficam aqui, esse calor solar fica. Aí nós temos um fenômeno, né, da radiação solar. Ele fica aqui devido à atmosfera, devido aos gases. Se não fosse por ela, a temperatura do planeta seria muito quente, muito frio, seria totalmente desregulado. E esse fenômeno nós chamamos de efeito estufa. Então o efeito estufa é um efeito natural, feito, né, pelos gases do planeta Terra que contém esses raios solares, esse calor solar. É claro que com o aumento da poluição, com a interferência do ser humano, esse efeito estufa ele vai ficando cada vez mais agressivo. Então o calor fica contido de uma forma mais forte no nosso planeta. Que nós vamos falar isso futuramente. E a questão da proteção também, né? O filtro, proteção contra os raios e contra corpos que vêm de outros lugares, né? Que estão rodando pelo universo, alguns meteoros, algumas coisas que tentam entrar no planeta Terra, não conseguem porque elas se deterioram na reentrada da atmosfera, né? Já viram filmes onde os caras estão entrando na atmosfera e começam a pegar fogo? Então, muitos corpos não entram no planeta Terra, não se chocam contra a litosfera, justamente por culpa da atmosfera. Muito bem, olha só que bacana, né? Então a atmosfera não serve só para a gente respirar, serve como uma proteção do planeta Terra. Aqui temos também algo muito interessante, alguns fatores de aquecimento da atmosfera. Então, quando nós falamos de aquecimento da temperatura, como eu falei anteriormente, a temperatura medida é a temperatura do ar. Essa temperatura do ar que segura, né, o calor do Sol, que reflete no planeta Terra, ele irradia, o Sol ele emite os seus raios
ele bate no corpo, boa parte volta para o espaço e uma parte fica contida nessa atmosfera. Então, veja bem, a temperatura ela é influenciada no planeta Terra por culpa da atmosfera. Mas um detalhe, se você é um bom observador, você vai perceber que no planeta Terra a temperatura, conforme a localidade que você está, ela vai ser diferente. E por quê? O que faz a temperatura de um local ser diferente de outro local? Pois bem, vamos a esses fatores. O primeiro, a latitude. Lembra? O cachorrinho, latitude. Aquelas linhas paralelas à linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, maior será a amplitude térmica. Por quê? Porque na linha do Equador o Sol sempre vai bater com mais força, mais incidência. E quanto mais distante nós vamos ter uma variação devido ao eixo de inclinação da Terra, devido às estações do ano também, né, por culpa do eixo de inclinação da Terra, nós vamos ter variações de temperaturas. É comum dizer que quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é. De certa forma, as temperaturas mínimas elas tendem a ser menores. Mas o correto mesmo é dizer que quanto mais distante da linha do Equador, maior será a amplitude térmica. Então, a latitude é um fator que vai determinar a temperatura do planeta. Outro fator, a altitude. Lembra que eu perguntei por que quanto mais alto eu estiver aqui dentro da troposfera, vai ser mais frio ou menos quente se eu estou me aproximando do Sol? Justamente é por culpa dos gases. Gases, quanto mais alto eu for, menos gases existem. Por quê? Por culpa da própria gravidade, que atrai os gases para próximo, né, do nível do mar. Quanto mais baixo, maior é a quantidade de gases. Eu começo a subir, esses gases começam a ficar rarefeitos. E como eles que seguram essa temperatura, se eu não tenho gases, a temperatura, né, o calor, eu não tenho onde ficar. Por isso que quanto mais alto eu for, mais frio será, ou menos calor. Detalhe importante, a altitude ela vai anular a latitude. O que é isso? Vamos supor que existe uma montanha na linha do Equador. Por média, por determinações médias, né? A linha do Equador é o lugar mais quente do mundo. Mas, se algum lugar for alto, na linha do Equador, vai ser frio. Por quê? Porque não tem quantidade de gases suficientes. Então, a altitude vai anular a latitude, muito bem? Outro fator muito importante, a continentalidade e a maritimidade. O que é isso? Vamos falar um pouco da maritimidade. A maritimidade é uma função física onde nós temos que entender que a água, ela consegue absorver uma grande quantidade de calor. Então, a água, ela é um grande regulador térmico. Já ferveu uma água? Coloca uma água aí para ferver na sua casa. Ela vai demorar uma boa quantidade de tempo para absorver esse calor. Mas, quando ela absorve o calor, né, na temperatura da fervura, você desliga, ela vai manter esse calor por um bom tempo. Diferentemente de um metal, de uma panela, uma colher de ferro que você coloca. Uma colher de ferro que serve como explicação dos continentes. O calor chega nessa colher de ferro, ele é absorvido pela colher de ferro muito rapidamente. Os continentes eles absorvem, né, os corpos físicos, dependendo qual tipo de corpo sólido, que vai variar conforme a composição, mas aqui vamos falar de uma forma geral. Um corpo sólido, ele absorve calor mais rápido e também perde calor mais rápido. Por isso que você vai cozinhar, você deixa uma colher ali na panela. Ela vai esquentar de uma forma muito rápida. Mas você tira essa colher do fogo ali, ela vai esfriar muito rapidamente. Então, o que temos de conclusão com isso, professor? O que tem a ver chaleira e colher com o continente?
Muito bem, quanto mais próximo dos oceanos uma localidade estiver, menor será a amplitude térmica. Por quê? Porque a água é um regulador. Nós estamos em Foz do Iguaçu, distante do oceano. Veja bem, durante a parte mais fria do dia, que é um pouquinho antes do amanhecer, você vai ver que está bastante frio, né? Hoje fez 7, 8 graus. Conforme o tempo vai passando, chega meio-dia. Hoje de meio-dia estava calor, chegou aos 20. Então essa amplitude térmica é grande. Se você estivesse próximo do litoral, essa amplitude térmica, que foi de 15 graus, vai ser de 10, vai ser de 12, é menor, porque a água ela regula. Então, quanto mais próximos de corpos d'água gigantescos, aqui no caso dos oceanos, a temperatura ela tende a se manter mais constante. Então, percebam bem que isso vai ser muito importante para depois das atividades e a continuação do nosso conteúdo. E nós temos também aqui outros fatores que vão influenciar na temperatura, como os ventos, que vai ter um capítulo especial só para eles, a chuva, a vegetação, isso também influencia muito. Belezinha, gente? Então, eu deixo para vocês aqui uma última página da apostila ali dessa aula 14, que vai ter uma lista de conceitos. Esses conceitos são muito importantes, então eu peço para vocês que leiam, porque vai falar de insolação, de temperatura, de pressão, conceitos importantes para o entendimento. Eu não vou ficar falando e lendo tudo isso aqui, porque a gente vai ficar muito tempo. Então, leiam essa apostila nessa parte, claro que toda ela, mas nessa parte dos conceitos. Eu vou colocar aqui uma lista de conceitos interessantes para vocês observarem e se familiarizarem. Por quê? Porque nós vamos falar agora de atmosfera, de clima. Então, esses conceitos são bastante importantes para nossas próximas aulas. Beleza? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Fui!